Diga comigo agora em oração, diga assim: Espírito Santo, a partir de agora, a minha mente, o meu coração estarão disponíveis ao Senhor. Eu preciso ouvir a tua voz. Fala comigo pela tua palavra, em nome de Jesus. Amém e amém. Abra sua Bíblia comigo em 2 Coríntios, segunda carta de Paulo aos Coríntios, no capítulo 5, a partir do verso 18. 2 Coríntios, capítulo 5, a partir do verso 18. Você pode acompanhar na sua Bíblia, você pode acompanhar na tela aí também, para conferir na palavra de Deus. A nossa temática de hoje: embaixadores do reino. Diga comigo: eu sou um embaixador do reino de Deus. A partir do verso 18, diz assim: ora, tudo provém de... Vamos ler juntos, né? Está ali na telinha para todo mundo ler, vamos lá? Ora, tudo provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo por meio de Cristo e nos deu o ministério da reconciliação. A saber, que Deus estava em Cristo, reconciliando consigo o mundo, não imputando aos homens as suas transgressões. Nos confiou a palavra da reconciliação, de sorte que somos embaixadores em nome de Cristo, como se Deus exortasse por nosso intermédio. Em nome de Cristo, pois, rogamos que vos reconcilieis com Deus. Aquele que não conheceu o pecado, Ele o fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. Amém? Glória a Deus pela sua poderosa palavra. O plano de Deus com essa terra, o plano de Deus desde o início foi implantar a realidade do céu na terra. Desde que Deus criou Adão e Eva, o propósito de Deus em povoar essa terra, através do homem, através da mulher, era trazer a glória dele, era trazer as realidades do céu para a terra. Mas esse plano foi frustrado no momento em que o homem pecou, no momento em que o homem decidiu viver a sua própria vontade, e Adão pecou. Naquele momento, todo o plano de Deus foi frustrado. Mas lá no início mesmo, lá no livro de Gênesis, quando fala da ordem que Deus deu ao homem de dominar, de governar, de trazer esse domínio, esse governo de Deus sobre a terra, e aonde está registrado também a própria queda do homem, a própria frustração desse projeto divino a partir de Adão, Deus fez uma promessa, dizendo à serpente que um dia, dessa mesma mulher que foi enganada pela serpente, que dessa mesma mulher viria a semente, e uma semente brotaria, e a semente geraria um fruto poderoso, que pisaria na cabeça da serpente. Glória a Deus. Por isso que ao longo da história, Satanás não podia ouvir um choro de bebê. Era só um bebê gritar que nasceu, o primeiro unhé, Satanás já tremia na base, porque ele pensava: será que é esse que vai pisar na minha cabeça? Porque ele sabia, Deus havia feito uma promessa, que uma semente da mulher iria pisar na cabeça da serpente, retomando novamente a autoridade, o governo. Isaías, quando fala a respeito de Jesus, profetizando a respeito do menino que viria, ele diz: e o governo está sobre os seus ombros, e o seu nome será Maravilhoso Conselheiro, Deus Forte, Pai da Eternidade, Príncipe da Paz. Ele virá na autoridade de um rei, ele virá na autoridade de um governante, e o domínio estará sobre os seus ombros. Nós sabemos que lá na cruz, quando Jesus vai para a cruz, ele esmaga a cabeça da serpente lá na cruz.
O apóstolo Paulo, quando escreve aos Colossenses, ele vai dizer que lá na cruz, Jesus expôs ao desprezo principados e potestades, triunfando sobre eles na cruz. A cruz foi o triunfo sobre as trevas, a cruz foi o triunfo sobre toda a ação do maligno. A Bíblia diz: para isso se manifestou o Filho de Deus, para desfazer as obras do diabo. Só você que está em Cristo, faz um barulho santo nesse lugar. Diga comigo: eu estou em Cristo. Diga: eu estou em Cristo. E na minha vida, na minha família, eu declaro: destruído está toda artimanha, toda obra do maligno, em nome de Jesus. Quantos creem, digam amém. E agora Cristo, quando ele chega nessa terra, ele diz a sua mensagem, a sua primeira mensagem, após o batismo, após aquele momento de tentação, e agora ele está aprovado, ele vence nos 40 dias em que ele passa no deserto, ele vence, e agora ele começa o seu ministério, e ele começa proclamando: arrependei-vos, porque o reino dos céus está próximo. Arrependei-vos, porque o reino dos céus já chegou. É isso que ele estava dizendo. O reino de Deus chegou, agora está perto de vocês. Ele já está sobre vocês. Porque Jesus, ele era a encarnação de um reino, de uma nação, da vontade de Deus presente na terra. Jesus era o representante legal das realidades do céu na terra. Por isso que aonde Jesus chegava, os doentes eram curados. Aonde Jesus chegava, o faminto ele era suprido. Porque no céu não há escassez, no céu não há hospital, no céu todos são saudáveis e perfeitos. Por isso aonde Jesus chegava, ele carregava essa realidade do céu. E aonde ele chegava, ele tocava no leproso, o leproso era purificado. Ele tocava no cego, o cego voltava a enxergar. Porque no céu não tem escassez, no céu não tem surdez, no céu não tem cegueira. Louvado seja Deus. A glória de Deus tocou essa terra. O diabo, onde ele chegava, o diabo batia em retirada. Porque nos céus, o diabo não pode contra o poder do reino dos céus, porque ele é um reino poderoso. Jesus disse: arrependei-vos e creiam no Evangelho, e o reino de Deus é chegado sobre vós. A Bíblia fala de arrependimento, e a palavra arrependimento não é mudança de comportamento, mas é mudança de mente. É alguém mudar a mentalidade. Nós mudamos o comportamento a partir do momento que mudamos a mentalidade. A palavra arrependimento significa metanoia, mudança de mente. E Jesus diz: mudem a sua maneira de pensar e creiam que há um poder maravilhoso agora chegando. Um poder que Adão perdeu, mas que agora em Cristo Jesus foi restituído. E Jesus passa agora a implantar o seu reino, a pregar o seu reino, a trazer a realidade do reino dos céus, do governo dos céus sobre essa terra. Nós estamos acompanhando aí essa semana uma avalanche de informações dentro do mundo político, dentro da realidade econômica do país. O país vivendo tantas situações. Esse é um ano importante para a nação, um ano de eleições, e naturalmente vem a expectativa. E nós oramos para que venha um governante, venha um homem de Deus, venha um homem justo, venha alguém de caráter que possa governar a nação. E louvado seja Deus, que seja assim, que Deus realmente levante, que o povo possa aprender a votar, com consciência, votando na pessoa correta. E louvado seja Deus por isso. Mas de fato, querido, nós temos que estar conscientes de que a humanidade passa por um momento muito delicado. A humanidade como um todo passa por um momento muito delicado. E a nossa expectativa, nós que conhecemos o poder do reino de Deus, manter a nossa expectativa de que um reino humano possa dar jeito nas mazelas tão delicadas que o homem está sofrendo. E nós sabemos quem é o verdadeiro causador de tudo isso. Nós sabemos que, por melhor que seja o plano político, algumas mazelas nunca serão removidas, porque precisa de um governo maior, de um governo que tenha uma autoridade maior. Porque um governo que não tem autoridade, não pode repreender, não tem autoridade para barrar um sistema maligno espiritual. Um governo humano, ele tem o poder para barrar coisas humanas, mas coisas espirituais esse governo não tem poder. Eu e você fizemos parte de um governo. Alguém está aqui?
Vou repetir então. Eu e você fizemos parte de um governo. Mas o nosso governo não é nessa terra. O nosso governo é dos céus. Nós somos representantes de um governo dos céus. E como representantes do governo dos céus, temos autoridade sobre essa terra. E com todo respeito a qualquer prefeito, governador, presidente, o próximo que será eleito, nada se compara ao governo que está sobre a igreja do Senhor Jesus Cristo. A igreja é a única que tem autoridade contra principados e potestades e contra os dominadores do mal, os verdadeiros causadores dessa baderna, dessa complicação que está o planeta. Porque esse poder só tem um lugar que impede de continuar avançando. É o poder que está na igreja do Senhor Jesus. É o poder que está dentro de você. Aonde está você, querido irmão? Onde está você, cheio da graça de Deus, que vai impactar essa terra, não com o governo da terra, mas com o governo do céu, trazendo as realidades do céu para a terra. Jesus nos ensinou a orar: Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome, venha o teu reino, faça a tua vontade na terra, como ela é feita no céu. A vontade de Deus é que o céu toque a terra, que as realidades do céu venham para a terra, e a igreja, as famílias, venham viver a realidade do reino dos céus, a realidade da paz, da alegria no Espírito Santo, esse poder vivenciado no reino dos céus, esse reino que é inabalável, nada pode tocar o poder desse reino. E Jesus, falando a respeito da expansão do reino, certa vez ele disse: eu edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Levanta a mão e diga: eu edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Veja bem que Jesus, ele não disse assim: eu edificarei a igreja. Ele diz: eu edificarei a minha igreja. Isso faz uma diferença muito grande. Ele não diz: eu edificarei a igreja. Ele diz: eu edificarei a minha igreja. Porque na época em que Jesus fala isso, a palavra igreja, eclésia no original, não é uma palavra inventada por Jesus. É uma palavra que já existia na época. Quando Jesus disse: eu edificarei a minha igreja, era porque o Império Romano tinha a sua igreja, o Império Grego tinha a sua igreja. Essa expressão era comum tanto para os romanos quanto para os gregos, porque quando falava de igreja, não falava de nenhum sistema religioso, até porque Deus nunca quis implantar religião, Deus nunca quis que houvesse religião. Deus quis implantar um reino, e um reino composto por família, e dentro dessa família, uma família de reis e sacerdotes. Então veja bem, quando Jesus diz: eu edificarei a minha igreja, a mente dos discípulos logo focou, e eles sabiam o que Jesus estava dizendo, porque havia a eclésia grega e a eclésia romana, e essa era uma expressão de governo e não uma expressão religiosa. Hoje, quando nós falamos de igreja, as pessoas vão imaginar um espaço como esse. Alguns, que não são do mundo evangélico ou são católicos, vão imaginar uma capela com uma cruz em cima. Quando a gente fala igreja, hoje para nós isso tem uma conotação totalmente religiosa. Mas na época de Jesus, a palavra igreja não tinha nada a ver com religião, não tinha nada a ver com sinagoga, não tinha nada a ver com o sistema espiritual. Jesus pega uma palavra utilizada no governo para aplicar ao seu reino. Então a palavra igreja, a palavra eclésia, não é uma palavra religiosa, é uma palavra de governo. Isso faz uma diferença muito grande, porque a mente dos discípulos sabia o que Jesus estava falando. Quando você diz: eu faço parte da igreja de Cristo, quando eu e você dizemos: eu sou membro da igreja do Senhor Jesus, você está dizendo algo bem maior do que você imagina. Você está se posicionando de uma forma estratégica dentro do projeto divino.
Porque quando falamos de igreja, na perspectiva bíblica, na perspectiva de Jesus, do período em que ele estava aqui, a eclésia romana, por exemplo, ela era um sistema de expansão do Império Romano. Todos os impérios, seja o grego, o romano, eles queriam expandir os seus territórios. Então o que eles faziam para expandir os seus territórios? Eles escolhiam pessoas que habitavam nas suas cidades e enviavam essas pessoas até os lugares onde eles queriam conquistar. Essas pessoas viajavam de Roma e iam para uma cidade estratégica, onde o império queria expandir o seu governo, e eles entravam lá naquela cidade. E agora, eles iriam se infiltrar no dia a dia daquela cidade, eles iam fazer amigos naquela cidade, eles iam trabalhar naquela cidade, eles iriam negociar naquela cidade. Mas o objetivo não era apenas negociar, ganhar dinheiro, viver lá. O objetivo era influenciar e levar uma filosofia de vida, levar um estilo de vida. E o estilo de vida que eles queriam levar era o estilo de vida de ser um romano. Ser um romano na época de Jesus era como mais do que hoje você ir para os Estados Unidos e o governo norte-americano dar a você o green card para você viver nos Estados Unidos. Receber a autoridade de romano, a nacionalidade romana. Receber, isso era uma autoridade na época do Senhor Jesus. Então, havia um sistema de expansão. Então, quando o governo romano queria conquistar outras cidades, ele enviava então moradores de Roma, cidadãos romanos, e eles eram representantes de Roma lá naquela cidade. E ali eles expandiam a cultura romana. Eles falavam bem de Roma, eles diziam como era bom pertencer a Roma, eles falavam de todo o sistema de saúde, o sistema jurídico, o avanço do governo de Roma, a ponto das pessoas que conviviam com eles, que nos seus governos estavam sendo desprezadas, estavam com fome, não eram atendidas na saúde. Não era como no Brasil, onde tudo funciona perfeitamente. Então eles pensavam assim: caramba, se Roma dá toda essa atenção, olha, como é que eu faço para ser um cidadão romano? Então o pensamento romano, ele ia se infiltrando no dia a dia das pessoas, que quando o Império Romano enviava um exército para dominar aquela cidade, o próprio governante daquela cidade, pressionado pela população, abria as portas e dizia: Roma, governe sobre nós. Nós queremos pertencer a Roma, porque pertencer a Roma é um grau para nós, né? Pertencer a Roma dá status para a gente. Nós queremos, se é esse estilo de vida que esse pessoal está falando, então nós queremos pertencer a Roma. E assim Roma expandia os seus territórios. E essas pessoas escolhidas em Roma e enviadas para essas cidades, essas pessoas tinham um nome: eles eram embaixadores. Então os embaixadores eram responsáveis para levar a cultura romana, para convencer e influenciar as pessoas de outros povos, que se eles se tornassem cidadãos romanos, se eles permitissem que Roma estendesse o seu império e chegasse até ali, era bom para eles, eles seriam abençoados. Então eles eram convencidos de que a melhor coisa do mundo era se tornar um cidadão romano. Quem era responsável por convencer as pessoas era chamado de embaixador. E o embaixador romano, primeiro, ele representava o seu governo. Quando o embaixador romano chegava no lugar, ele não representava a si mesmo, ele representava o governo dele. O governo estava representado nele. O que isso significa na prática, pastor? Na prática, algo muito poderoso. Primeiro, quem mexesse com ele, mexeria com o Império Romano. Toca num romano para você ver o que acontece. Vem todo o exército proteger. Segundo, ele era suprido pelo Império Romano. O império não permitia que nada lhe faltasse, porque ele era um embaixador.
Agora, uma outra condição para ser um embaixador romano: as suas opiniões não eram baseadas na sua vontade, mas a vontade dele era a vontade do rei de Roma. Ele não dizia assim, quando perguntavam para ele assim: o que você pensa sobre esse assunto? Ele não dava a opinião dele, ele dava o que o governante dele dizia. Olha, o meu governo pensa dessa maneira. Aí agora imagina o que Paulo vai dizer para a gente agora. Em 2 Coríntios ele vai dizer, no versículo 20: de sorte que somos embaixadores em nome de Cristo. Leia comigo o verso 20, leia. De sorte que somos Quem é embaixador de Cristo aqui? Em nome de Cristo aqui. Ora, quando Paulo fala para os coríntios que estavam dentro dessa cultura romana e fala assim, ó: vocês são embaixadores em nome de Cristo. Eles sabiam o que era isso, porque o embaixador romano, ele era chamado para influenciar a cidade onde eles estavam. Querido, Jesus te alcançou, você foi escolhido por... Um detalhe muito poderoso que eu estava esquecendo: o embaixador, ele não era eleito. O embaixador, ele era escolhido pelo imperador. Não havia eleição. O imperador escolhia: você é meu embaixador. Pastor, qual era o critério? O critério era cair na graça do imperador. O imperador gostou dele, você vai ser o embaixador. Acabou. Acabou. Por quê? Porque foi com a cara. Pronto, acabou. Encontrou graça. Aí Jesus diz para mim e para você: não foram vocês que me escolheram, mas eu escolhi vocês. Eu escolhi vocês. Por que eu sou embaixador, pastor? Porque eu escolhi, porque eu fui eleito? Não, porque Ele escolheu você. Porque um dia Ele olhou para você e você caiu na graça dEle. Louvado seja Deus. Não foram vós que me escolhestes, mas eu que escolhi vocês. Aleluia. Diga comigo: o embaixador, ele é escolhido. Você foi escolhido pelo Senhor. E quando o imperador dizia: você vai até aquela cidade e você vai influenciar naquela cidade, a missão do embaixador é influenciar. Ele carrega a realidade do reino dele naquele país. Ei, meu Deus, você é embaixador de Cristo. Isso quer dizer o que, pastor? Quer dizer que você carrega dentro de você as realidades do céu. Você carrega cura, você carrega paz, você carrega alegria, você carrega aquilo que tem no céu. Está dentro de você o potencial para vencer, porque no céu não tem derrota, no céu só tem glória. Então dentro de você tem o espírito de um vencedor, de alguém que faz a diferença, de alguém que põe o diabo para correr. Aonde você está, o mal não pode prevalecer, o demônio bate em retirada, porque dentro de você estão as realidades do reino dos céus. Onde estão os embaixadores de Cristo? Quando Paulo fala que nós somos embaixadores de Cristo, a igreja dos coríntios, eles logo já lembravam dos embaixadores romanos, que eram protegidos pelo império. Porque o embaixador não representa a si próprio, ele representa um reino. Mexeu com o embaixador, mexeu com o reino todo. Olha o que Paulo, lembra do Paulo, perseguidor da igreja? Paulo perseguiu os cristãos. Quando Jesus se apresentou para ele, e ele diz assim: quem és tu, Senhor? Jesus falou assim: eu sou Jesus, a quem tu persegues. Ué, mas Paulo não perseguia Jesus diretamente, mas ele perseguia os embaixadores de Cristo. Uau! Mexeu com os embaixadores de Cristo, mexeu com o próprio Cristo. Paulo, Saulo, por que me persegues? Aleluia.
ele perseguia os embaixadores, ele perseguia os escolhidos. Tem alguém falando mal de você? Tem alguém te tratando mal? Quietinho, boca calada, não fala nada, não retruca, não se vinga, quietinho, fica na tua. Porque quando eu me defendo, isso significa que eu não represento o reino dele, eu quero representar o meu reino. Se eu tenho que ficar me defendendo, se eu estou o tipo de pessoa que digo, eu não vou dar o braço a torcer, não vou levar desaforo para casa. Isso acontece porque você quer defender você. Quando você quer defender o reino, você se porta como um cidadão do reino. E um cidadão do reino, ele é nobre, ele é gentil, ele não grita, ele não dá barraco. Ele é nobre, ele é gentil. Se o fogo pega ali, ele sai fora de confusão, porque ele é um gentleman. Esse é um cidadão do reino. Você já viu algum príncipe da Inglaterra envolvido em barraco? Só pega o príncipe beijando as criancinhas. Sempre pega o príncipe na postura de príncipe. Diga assim: você é um príncipe, você é uma princesa. Então você carrega a postura de um cidadão do reino, de um embaixador. Porque você não representa você representa uma nação. E é a nação do reino dos céus. Olha o que diz em 1 Pedro 2:9. Porque vós sois raça eleita, sacerdócio real, vós sois nação santa. Eu represento uma nação, por isso eu sou nação santa. Ou seja, eu sou nação separada. Diga para o seu vizinho: você é uma nação separada. Mexeu com você, mexeu com o reino dos céus. Se alguém declarasse guerra contra o imperador romano, Roma enviava todo o seu exército e lá e resgatava. Mexeu com você, ele dá ordem aos seus anjos para te guardar em todos os teus caminhos. Onde estão os embaixadores de Cristo? Onde estão os embaixadores de Cristo? Ele não representa a si próprio, ele representa o governo. Ele tem sua posição baseada no manual do reino, e ele é propriedade do reino que ele representa. Vós sois propriedade exclusiva de Deus. Pedro diz isso. Então diga comigo: eu sou propriedade exclusiva do reino dos céus. Por isso que Paulo dizia: agora não vivo eu, mas onde estão os embaixadores? Sua casa é território santo, é guardada pelo território sagrado. O embaixador, ele tinha garantia de suprimento. Eu quero declarar que não haverá nenhuma falta, nem emocional, nem espiritual, nem material na tua vida, na tua casa. Haverá suprimento. Porque o meu Deus, segundo a sua riqueza em glória, há de suprir cada uma das suas necessidades. No reino de Deus, você é rei. Porque a Bíblia diz que nós somos sacerdotes reais. Por isso, pastor Miles Moore ensinava dizendo que por isso Deus é chamado, Jesus é chamado de Rei dos Reis. Porque no reino você é rei. Então ele é o Rei dos Reis. Se comporte como um cidadão do reino.
Traga isso à sua memória todo dia. Eu sou um cidadão do reino. Eu sou embaixador. E há um apelo para os embaixadores de Cristo. Verso 20. De sorte que somos embaixadores em nome de Cristo. Olha ali. Como se Deus exortasse por quem? Por nosso intermédio. Como se Deus exortasse por nosso intermédio. Ou seja, como se Deus falasse pela nossa boca. Como se Deus tocasse o mundo pelas nossas mãos. Como se Deus andasse por essa terra com as nossas pernas. O embaixador, ele se permite ser usado pelo Senhor. O embaixador, ele sabe que quem domina a vida dele é o próprio Deus. Dentro dele está o próprio Deus. Ele é templo do Espírito Santo. Então se permita, querido, deixa Deus te usar, meu irmão. Por isso Paulo declara: em nome de Cristo, pois vos rogamos que vos reconcilieis com Deus. Sabe o que o embaixador dizia? A sua missão era reconciliar. Aqui está Deus. O embaixador, ele tem autoridade. Aqui está o meu reino. O meu reino é de justiça, é de paz, é de autoridade. O diabo não pode tocar no reino. E eu sou autorizado pelo reino. Eu sou uma autoridade do reino. Ui, que eu gosto disso. Então, na medida que eu vou passando, querido, quando um policial, ele para no meio da rua, sopra o seu apito e pede para você parar, o que você faz? Para. Mas você para e xinga? Eu não sou doido, você está doido? O que você faz? Você respeitou o quê? Você respeitou a pessoa? Não, você respeita o que ele representa. O policial representa uma autoridade do Estado. Mexeu com ele, vai mexer com o Estado. Por isso você tem que respeitá-lo. Você é um embaixador de Cristo. Aonde você passa, a capetada tem que começar a sair para o lado. O mal tem que bater em retirada. Por quê? Porque está passando um embaixador do reino dos céus. A autoridade de Deus na tua vida, meu irmão. Onde estão os embaixadores de Cristo aqui em nome de Jesus? Então por que você caminha com medo? Por que você não tem ousadia, meu irmão, para falar de Jesus, para abrir a tua casa, para convidar os teus vizinhos e para dizer como Paulo: rogamos a vocês que vos reconcilieis com Deus. Nós temos autoridade para dizer: moça, pode vir para Deus, pode vir para Deus, pode vir para Deus e aproximar as pessoas de Deus. Eu tenho essa autoridade para reconciliar as pessoas. Ele diz: eu vos rogo, por favor, reconciliem-se com Deus. Nós temos essa autoridade. Aí eu abro o meu primeiro pequeno grupo e eu começo a ganhar almas para Jesus, porque eu sou um representante do reino dos céus. Eu posso transmitir para os meus discípulos a paz que vem do reino, a tranquilidade que vem do reino, o poder que vem do reino. Daqui a pouco não é só um embaixador, agora somos 4. Vamos trazer mais gente. Vamos trazer mais gente. Vamos trazer mais gente. Agora multiplicou. Agora tem mais. Aonde estão os embaixadores? Aonde estão aqueles que já se reconciliaram? Fica de pé em nome de Jesus. Dá um aplauso ao Senhor bem forte. Glorifica a sua presença. Obrigado, queridos. Obrigado. Levanta a mão, levanta. Bondade, fidelidade. Tua igreja. A tua igreja te adora. A tua igreja te adora. Levante as mãos e proclame: teu reino é sempre eterno. Teu reino é sempre eterno. Firmado em misericórdia, justiça e igualdade, bondade e fidelidade, a tua igreja te adora. A tua igreja te adora. Oh, aleluia.
Dá a mão para quem está do teu lado, fecha esse corredor. Se você não conhece essa pessoa, pergunta o nome dela aí. Pergunta o nome dela. Só os embaixadores têm essa autoridade. Olha o que é ser representante de um governo. Jesus falou assim, ó: onde tiver 2 embaixadores, são representantes legais do reino, e esses 2 concordarem. Em outras palavras, é o que eles preencherem, eu assino embaixo. O que eles ligarem na terra vai ser ligado lá no céu. O que eles desligarem na terra vai ser desligado nos céus. Eu não sei o que você precisa ligar ou desligar, mas eu te convido agora, em 10 segundos, você dizer para esse vizinho aí da sua direita e da sua esquerda, o que você quer ligar aqui hoje. Talvez você precisa ligar a cura. Talvez você precisa ligar uma bênção nos teus negócios. Talvez o que você quer ligar hoje é a tua família abençoada. Talvez o que você precisa ligar é uma porta aberta, é uma venda nos teus negócios, é a vida espiritual. Você está se sentindo fraco espiritualmente, e o que você precisa desligar: pastor, eu preciso desligar depressão, eu preciso desligar um bloqueio espiritual que não me deixa viver essa vida cristã de forma plena, não me deixa me envolver na obra. Fala para o teu vizinho aí, fala alguma área da sua vida onde você precisa de um milagre, para ele concordar contigo, para ele ligar na terra, onde 2 sobre a terra concordarem sobre qualquer coisa. Então fala para o teu vizinho aí, pelo amor de Deus, concorda comigo aqui, com um milagre na minha casa, na minha família. Concorda comigo aqui com um milagre nos meus filhos, no meu casamento. Concorda com um milagre aqui nos meus negócios, na minha vida profissional. Amém ou não amém? Você imagina, se 2 embaixadores já fazem um reboliço desse, você imagina um povo desse aqui, reunido tudo no mesmo lugar. É uma autoridade de governo muito forte. Então levanta a mão dessa bênção aí, fecha os teus olhos, e você vai fazer uma oração dizendo: eu estou ligando na terra com o meu irmão aqui agora. Que o milagre seja liberado agora, que o milagre seja ligado agora, na vida emocional, na vida espiritual, na família, no trabalho, na saúde. Eu concordo agora com o milagre no casamento, nos filhos, nas finanças. Eu concordo que você seja usado por Deus. Eu concordo que nenhum pecado vai prevalecer na sua vida, que o diabo não vai prevalecer na sua vida, que toda seta maligna, todo intruso espiritual, tirando a tua paz, seja aniquilado agora, em nome de Jesus. Tudo aquilo que está intrometendo para te prejudicar, para tirar a tua paz, está no altar do Senhor agora. Nós concordamos com o teu milagre em nome de Jesus. Em nome de Jesus, eu declaro vitória lá no teu pequeno grupo, vitória lá na tua casa, vitória no teu ministério, na tua liderança. Em nome de Jesus, eu concordo com o mover da graça na tua vida, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Igreja amada, linda, levanta o braço aí, repete com o pastor bem forte: Senhor Jesus, nós somos a tua igreja. O Senhor nos deu autoridade, nós representamos o governo celestial, o governo do reino dos céus, e debaixo dessa autoridade, como embaixadores de Cristo, nós desligamos na terra
toda ação maligna contra a família, contra os meus irmãos, contra a igreja, contra a cidade, contra o país. Nós desligamos toda força maligna em nome de Jesus. Eu concordo, eu ligo na terra um milagre, o extraordinário na vida dos meus irmãos. Agora que o milagre seja liberado em nome de Jesus. Amém.